Quem colocou o microfone em cima, muito obrigado por me achar tão alto. Senhores, trago boas notícias. O governador chegou. Meu querido Antônio Brito, quanto tempo, não é verdade? Desde aquele tempo do Tancredo, o que você anda fazendo? Que nunca... Nosso querido Tancredo, que é responsável pela volta da democracia ao nosso país. Isso é uma coisa inesquecível. Ainda tem idiota débil mental que fala em ditadura, regime de força. É bom nunca esquecer que regime de força é o terror no poder, é perseguição, é tortura, é censura, corrupção. Corrupção pior do que a corrupção que existe na democracia, porque você não pode falar do corrupto, senão você é que vai preso. É realmente um terror. E nós voltamos à democracia. Opa, tem que ser nesse aqui mesmo. Voltamos à democracia com o nosso querido Dr. Tancredo Neves, que infelizmente morreu antes de assumir. Assumiu o seu vice, Dr. Sarney. Que dizem que já assumiu, dizendo, até aí morreu Neves. Não acredito. Aliás, o Brito que estava lá na época sabe que o Sarney seria incapaz de fazer uma coisa dessa, que é um homem da maior sensibilidade, um homem muito culto, que fala várias línguas, todas em português. Você sabe por que o Sarney usa aquele bigode enorme, né? É, porque até hoje ele está rindo da gente. Aí com bigode normal. Depois do Sarney, tivemos as primeiras eleições diretas para presidente. Foi eleito ele, Fernando Collor de Mello. É um pássaro? É um avião? Não, é um desastre. Que ideia, não, que quanta decepção que Fernando Collor de Mello podia ter feito tanta coisa, só arranjou um sócio, PC Farias, que é pequenininho, sabiam que o PC é pequenininho? Desse tamanho o PC. Agora com a mão desse. Está preso, é o único corrupto preso no Brasil. É uma raridade, tanto que vão tirar ele da cadeia e botar no museu agora. Para você poder levar as crianças, mas olha, está aqui no museu. Aqui é a espada de Dom Pedro, a espada de Dom Pedro. Aqui é o único corrupto preso no Brasil, que aliás já roubou a espada de Dom Pedro. E só acharam ele na Tailândia. No Brasil eu sabia que eles não iam achar o PC. Eles não conseguiram achar o doutor Ulisses, que estava morto. Tadinho, doutor, eles não acharam até hoje. Como é que não acharam o PC, que é vivíssimo? Depois dele tivemos nosso querido presidente Itamar. Também é um homem que não é que tem uma cara boa, não tem Itamar? Você vê o jeitão dele, aquela cara assim. A cara de onde é que eu tô, né? E agora temos aqui o nosso querido Fernando Henrique, o nosso amigo Fernando Henrique, que sem dúvida vai ser um grande presidente. Agora, passando por problemas, evidentemente, né? De vez em quando alguém faz uma aridada no governo, ele se preocupa. Não parece que ele está sempre com a mão no bolso? Você vê que tem fotos dele com a mão no bolso, relax. Você pensa que é calma? Está arrancando os penteiros todos. É para não demonstrar, ele fica só... Presidente, o Arida falou... Ó, presidente, parece que o Stefanes... Já tá carequinha ali. Já ganhou o apelido de o Espiridião a mim de baixo. Mas faço votos para que o Fernando Henrique posso até dizer com intimidade Fernando Henrique, porque além de meu amigo é meu vizinho, faço votos para que ele faça um brilhante governo como presidente. Talento, inteligência, competência e, sobretudo, integridade não faltam a esse nosso presidente brasileiro. Acho que o Brasil, graças a Deus, melhora dia a dia. Muito obrigado a todos vocês e vamos começar o nosso Jô Soares 8h30, que hoje atrasou não por minha causa e vai começar às 9h30. Vamos lá, agora! 1, 2...
começar aqui o programa. Gente, me botaram... Tem O que, meu amor? Não, vou acender o telão, vocês vão ver tudo no telão. Eu não posso fazer de pé, meu amor. Não tem como eu fazer de pé. Né? Vai virar velório, eu de pé, o pessoal sentado, pois é. Olha, tem uma carta do Grêmio Futebol. Hein, Santana? Você vê que coisa curiosa? O Grêmio Futebol, amigo Jô, dizer que você é um dos gênios da televisão brasileira, muito obrigado, muito obrigado. Além do talento, você não sei o quê, e tivemos o grande orgulho de saber que você é um gremista de coração. Quem falou essa maluquice? Cadê o presidente do Grêmio? Onde é que ele está? Cadê? Levanta a mão, cadê o presidente do Grêmio? Cadê ele? Fábio, cadê o Fábio? Hein? Fábio André, que nome bonito para o presidente, não? Fábio André. Cof. Cadê? Onde é que tu tá? Cadê, Pia? Levanta o braço. Eu não sou gremista pelo seguinte, quem tem um clube só, quem tem um time só, quem gosta de futebol tem um time só, esteja onde estiver. E o meu time do coração é o Fluminense. Quer dizer, eu tenho simpatia por vários times de futebol, inclusive pelo Grêmio, mas o meu time do coração é realmente o Fluminense. E eu acho que não existe isso. Não, aqui eu sou tal, não sei o quê. Não, na Rússia eu torço pelo Dínamo. Não existe. Porque senão chega segunda-feira o cara fica louco no jornal. Puta, perdi na Rússia. Ganhei na Polônia. Puta, me estrepei todo na França. Na Grécia eu empatei, que merda isso. Mas de qualquer forma ele mandou uma opção de camisetas. Muito obrigado pelas camisas que você mandou. Eu amanhã na saída vou passar na porta do Internacional, vou deixar lá pro pessoal. Obrigado pela tua carta, Fábio André. Tem outras cartas aqui também muito interessantes. Josinho Josão. Nós sabemos que tu não gosta de doce de coco, tá todo mundo careca de saber que tu precisa explicar por que não gostas. Eu odeio. Não tem como explicar isso, né? O Bira, por exemplo, não gosta de mulher. Não vai agora perguntar por que ele não gosta. É brincadeira, bobinho. Aqui no Rio Grande o análogo de doce de coco é doce de batata doce. Vais ter que experimentar. Não. É sacanagem. Alguém me trouxe batata doce, eu adoro. Põe aqui em cima batata doce. Deixa um aqui. Esse daqui pode mandar para o meu apartamento, tá? Delico, esse aqui é teu. Vem cá. Não, doce é uma beleza. Doce de batata. Batata doce é uma delícia. Tu não quer? Não quer? Tu não queres? Tu não quer? Come, hein? Tu pega com a mão, põe na boca. Delícia. Eu não vou comer todos, senão eu não faço. Nelson, quer um pedacinho, querido? Hein? Tudo bom, meu amor? Como é que tá a mamãe? Hein? Tá bem? Titio, tá bem? E aqueles gurizinhos todos, tudo bem? Irmão, eu conheci o Nelson, era desse tamaninho. E o pessoal todo dizia, esse menino vai ser viado. E não foi. Eu acho uma vitória. O Maurício era um grande amigo meu. O Maurício tinha uma preocupação com esse rapaz. Preocupado com o Nelsinho. Outro dia veio me dizer que um moleque quis agarrar ele na rua. Ele tinha 8 anos. E eu falei, mas por que tu não corresse? Ele falou, correr como, pai? De salto alto, como é que eu ia correr? Pode levar o doce aqui. Brincadeira, hein, Nelsinho? Isso é sacanagem. Você com o Nelsinho. Conta a história verdadeira? Não, vamos mudar de assunto então, vamos em frente. Tem outras cartas aqui que depois eu leio, tá? Vamos começar a trabalhar logo. Quero chamar aqui o primeiro entrevistado da noite, que é da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Dagoberto Lima Godoy. Tem um microfone aqui para você. Esse é o microfone dele, né? É esse aqui. É assim que se usa. Você põe assim, segura perto da boca e sai tudo. Se você dizer assim, se eu perguntar, você disser, bom, aí eu não sei. Ninguém escuta mais porra nenhuma aqui. Mas
Eu sei que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul é a segunda maior entidade no país, só perde para a Fiesp, que é a de São Paulo. Como é que é o peso da responsabilidade de dirigir uma entidade tão poderosa aqui no sul do Brasil, uma entidade que tem 102 afiliados? Olha, uma coisa parecida, né? Trocando os assuntos, como está aqui, né? Sendo entrevistado por você, que é ao mesmo tempo uma glória e também uma responsabilidade grande. Quero agradecer, inclusive, ao Ricardo, o pessoal da DVB, essa oportunidade. Mas, em verdade, é uma responsabilidade enorme, né? Até mesmo porque a situação do país é desafiadora, é cheia de problemas. Nós estamos vendo o que aconteceu, por exemplo, ontem, né? E, consequentemente, você está se referindo, ontem você está se referindo ao aumento... esse solavanco aí, né? Solavanco nas importações. Das importações. Isso, evidentemente, torna uma missão muito difícil, João. Mas temos uma vantagem, porque nós temos um princípio de administração participativa. Você não está falando com uma pessoa tocando a Fiergs. Nós hoje temos mais de 500 empresários alistados e militando nas nossas diretorias, nos nossos sindicatos e também nos nossos conselhos temáticos. Você tocou nesse assunto, Dagoberto, um assunto de ontem e que continua explodindo hoje pelo país todo, os comentários. Como é que você vê, de repente, uma mudança de regra do jogo tão drástica que deve influir na vida empresarial de várias pessoas, né? Feita assim, de repente, da noite para o dia? Quer dizer, eu acho que vão fechar algumas agências de automóvel que abriram especificamente contando com isso, e outras lojas também de similares ou não. Como é que você vê esse tipo de atitude do governo mudar as regras do jogo assim da noite para o dia? Pois é até chato em dizer, viu? Eu tinha avisado, mas em verdade nós tínhamos avisado. Inúmeras vezes conversando com os ministros da Fazenda durante o ano passado, nós dizíamos, olha, não é possível manter uma política cambial somente de olho na balança comercial. Porque no momento em que apareceu o déficit da balança comercial, já vai ser tarde, porque existe um processo em andamento. E neste momento que nós estamos conversando, dizia o ministro, inúmeras pessoas estão iniciando o processo de importação. Esse qual era o ministro? Você conversava com qual? Isso começou com o Fernando Henrique, depois passou com o Recupero e com o Ciro Gomes. O Recupero você falou pessoalmente ou pela parabólica? Pessoalmente, Você sabe o que aconteceu aquele dia com o Recupero? Qual é a explicação para ele ter falado aquele monte de coisa assim, sem querer? Você sabe o que é? Eu não sei, ele mesmo deu a explicação, não é? Achou que foi um ato falho, mas eu tive uma convivência com ele que acho que realmente aquilo não deve servir como um elemento para a biografia dele. Para mim só tem duas explicações. Ou naquele dia ele tinha puxado um fumo violento, ou só naquele dia ele não tinha. Uma coisa ou outra. Mas Dagoberto, voltando então a esse assunto da mudança da regra do jogo de um dia para o outro. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o governo errou porque não tomou aquele cuidado a que eu me referia, né? Em segundo lugar, houve muitos fatos novos, né? Houve a crise do México, houve o susto nesse mercado aí do hot money e, mais do que tudo, a ameaça de nós entrarmos num déficit pronunciado na nossa balança comercial. Que vem aumentando mês a mês, né? Eu preciso reverter isso. Agora, eu penso que foi uma pancada muito dura e parece que o governo não quer deixar dúvida de que ele não vai permitir um déficit na balança comercial. Ele vai perseguir qualquer coisa que possa prejudicar isso. E também outra coisa que era bom deixar claro é o seguinte: por que é que aumenta para 70% e o preço dos carros, por exemplo, só aumentam, por causa dos 70%, o preço total aumenta em 30%? Mas a formação de preço, João, nós acreditamos que a formação de preço é uma coisa de mercado, que não dá para explicar, não tem uma regrinha não de você dizer soma isso com aquilo, etc. Isso vai depender do jogo das forças do mercado e ninguém pode dizer ainda hoje o que vai acontecer com o preço do automóvel. Mas você concorda que uma pessoa que quer comprar um carro importado
tem a possibilidade de pagar mais 30% sobre o preço do carro, se é para o bem de todo mundo? Mas óbvio, né? Óbvio, até mesmo porque não é obrigado, né? Você ter um carro importado, né? Você tem outras opções, né? Tem, evidente. Quer dizer, mas o fundamental é o seguinte, nós temos que... o grande desafio, na minha opinião, hoje, é saber se o país, se a nação, se o povo brasileiro está preparado para sair desta enroscada que nós estamos, né? Na linha de identificar e fechar em todo o interesse coletivo. Esse é o ponto. E por isso, como você disse, essas questões todas a todo momento se colocam. O que é mais importante para o país? Eu ter que adiar o meu sonho de ter um carro importado, ou é manter a estabilidade da moeda, é segurar o plano real enquanto nós marchamos, né, e lutamos pelas reformas estruturais? E porque eu acho que acho que o país viveu 6 meses no plano real, 6 meses irreais, e agora nós estamos no dia a dia, quer dizer, batalhando para que realmente o plano se concretize de uma forma possível e real. Não no começo do plano, como o começo de qualquer plano, há uma euforia natural, né? Mas me parece que a continuação do plano tem se mostrado mais eficaz do que a continuação dos outros planos anteriores. Ah, sim, mas desde o início ele nasceu mais bem montado e também nasceu sem a promessa da inflação zero e com a nítida noção que todos nós deveríamos ter sempre bem presente de que esse plano era apenas uma preparação para o outro plano, o plano da retomada do desenvolvimento brasileiro, o que só acontecerá se nós conseguirmos fazer as reformas estruturais. Sempre foi assim, sempre foi assim. E agora existem essas naturais e inesperadas, coisas inesperadas, né? A gente tem que esperar que coisas inesperadas aconteçam. Como essa questão da crise do México e tudo mais. Então eu acho que nós estamos caminhando ainda e não perco a oportunidade, nem vou perder agora, tá? Com todo este cenário aqui, esse público tão seleto, de dizer mais uma vez, nós temos que fechar em torno das reformas estruturais. Senão, nada vai dar certo por muito tempo nesse país. E sobretudo que as economias todas são interligadas hoje em dia, né? Quer dizer, um sujeito dá um pum em Tóquio, causa uma diarreia em Caxias do Sul, né? É tudo, não tem mais mercados, não existem mais mercados independentes. Tá, Roberto, você como presidente da Fiesp, protagonizou um episódio de repercussão nacional, quando no ano passado foi liderar uma caravana de empresários gaúchos em defesa da revisão constitucional, e que é curioso que todo mundo falou que tem que haver revisão constitucional, é fundamental a revisão constitucional, não se pode levar o país para frente sem revisão constitucional, e agora as pessoas ficam contra a revisão constitucional, né? Poucas pessoas, né? Mas pessoas de peso, pessoas de importante, né? Pessoas de importância, pessoas importantes que pesam, quer dizer, cuja opinião pesa na balança e pesa também junto à opinião pública, né? Quer dizer, você começa a dizer, ué, mas são contra, por quê, o que é? E você enfrentou nessa época piquetes da CUT no aeroporto de Brasília. Como é que foi esse negócio de chegar, desembarcar no meio dos piquetes? Pois é, mas não foi só eu, não. Foi um grupo, inclusive formado também até por mulheres, não só empresários, mas também pessoas do nosso grupo de administração. E nós fomos para um gesto democrático, né? E encontramos aquela barragem absolutamente inesperada e só tínhamos uma coisa a fazer, né? Enfrentar, né? Ou, quem sabe, nos vermos ali tolhidos, né? no nosso propósito. E enfrentamos. Mas trocando em miúdo, você saiu na porrada com o pessoal da CUT ou não houve necessidade? Não chegamos às vias de fato, como se dizia antigamente, né? Não. Mas houve ameaças fortes e algumas pessoas do nosso grupo chegaram a ser agredidas mesmo. Mas não importa isso não, sabe, João? Importa o seguinte, que foi para aquelas pessoas todas que estavam ali, eram 100 pessoas, foi um momento, como eles têm me dito, muito singular nas suas vidas. Primeiro que a gente sempre costuma assistir essas coisas na televisão, não é? Ou no cinema, enfim, ou de longe. Então viver uma situação como essa realmente é uma coisa inusitada. Isso mudou alguma coisa na tua vida, no teu comportamento, na tua maneira de agir? Não. Acho que não mudou não. Porque eu acredito que naquele momento em que você é pressionado por uma ameaça assim até física,
você age muito mais de acordo com o que já está formado dentro de você, aquilo que já está consolidado, do que qualquer pensamento lógico, racional, né? Eu acho que não mudou, não. Talvez tenha consolidado um pouquinho mais a crença de que quando a pessoa tem realmente fé em alguma coisa e que tem convicção de que está fazendo o correto, não teme oposições, especialmente desse tipo, né? Absolutamente atrasadas, equivocadas e até manipuladas, porque o que se via ali eram pessoas realmente, na sua grande maioria, de encomenda. Para minha surpresa, me disseram que o teu livro de cabeceira é a arte da manutenção de motocicletas. Você é um empresário zen? O zen budismo na prática? Porque não é que essas motocicletas têm a ver com aquelas outras que derrubam a gente, né? Não, e nem é por isso que... Não é uma homenagem a você, não, né? Não, pelo amor de Deus, chega, de moto já... Não, nesse livro eu encontrei, até precocemente, porque eu já li há muitos anos atrás, um conceito que hoje domina o próprio ambiente empresarial, que é o conceito da qualidade total, né? Somente que colocado em termos assim, vamos dizer assim, literários, assim, poéticos e filosóficos, mas a essência da coisa é esta: a percepção de que a qualidade é algo central na vida das pessoas, na vida das organizações, enfim, na existência humana, né? E dito de uma forma que sempre me tocou muito, porque se referindo, por exemplo, àquilo que você deve conhecer bem, né? Quer dizer, aquela sensação ímpar de você, num determinado momento, às vezes até muito rápido, mas se encontrar com a qualidade na sua expressão mais autêntica. Por exemplo, depois, como ele dizia, né, o personagem, depois de regular, né, passar muito tempo regulando aquela máquina, ouvir aquele ronronar, aquela batida certinha, né? E tantas outras coisas que em muitos momentos você encontra isso, né? Você joga tênis, João? Antes de andar de moto, jogava. Então, você já deve ter pegado uma bola bem, né? Aquela bola cheia, você sente, né? Peguei uma em 1963, se eu não me engano. E nunca mais. Mas então é isso, a qualidade realmente é algo que felizmente hoje passa a estar muito no foco das pessoas, das organizações. Mas é interessante o empresário ter essa visão quase que zen, né? Uma visão oriental, mas bem zen, porque o livro de cabeceira dos empresários japoneses é o livro dos 5 anéis do samurai Miyamoto Musashi, né? Quer dizer, já chegando, pegando para capar. Mas eu acho que isso é uma coisa que está mudando, sabe? Eu tenho convicção de que nós vivemos um momento ímpar na história da humanidade. Poucas vezes houve mudanças tão profundas. E é como se nós estivéssemos vivendo agora, poderia ser chamado, já estão chamando aí, na quarta onda, né? Que não é mais nem o grande impacto da tecnologia, mas sim a da mudança de paradigmas. E um dos paradigmas que certamente está mudando é aquele que substitui o conflito regendo as relações humanas com a cooperação. Eu vou dar um exemplo aqui, até não é para jogar confete em ninguém não, mas o governador Antônio Brito está dando uma demonstração disso aqui na sua campanha e no seu governo. E se você olhar para os lados... É mesmo, Brito? Se você olhar para os lados, você vai ver que essa substituição de paradigma está em todas as frentes. Por isso que essa é a história da... Agora, só uma coisa, Dagoberto, sem querer te interromper, já interrompendo. Como é que pode se chegar à quarta onda mantendo um salário mínimo feudal, como acontece no Brasil? Porque... Como é que as pessoas vão nadar nessa quarta onda com esse embalo? Né? Porque todo mundo concorda que é um salário miserável, mas ninguém faz nada para mudar isso, né? É curioso. Porque... E a maioria das pessoas que pagam salário, muitas delas que estão aqui, continuam pagando esse salário mínimo, né? Embora aqui no Rio Grande do Sul isso não aconteça. Vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul... Inclusive eu não estou falando de empresários A, B ou C, porque os empresários estão pagando uma realidade que já ficou estabelecida por anos e anos de governo que deixaram esse salário se miserabilizando, vamos dizer assim, né? Então hoje em dia fica até difícil para uma estrutura dizer, mas se eu pagar mais do que isso, eu vou à falência, o que certamente não será verdade. Quer dizer, há uma da mesma forma que as coisas
estouram no lado mais fraco, se você reinverte a corrente, as coisas fortificam mais ainda o lado mais forte. Claro, mas se aumenta aqui, vai aumentar. Mas cuidado para não cair no velho sonho do modo contínuo, né? Isso vem sendo perseguido há muitos séculos. Quer dizer, como é que você dá a partida desse processo maravilhoso em que você aumenta o salário aqui e tudo roda automaticamente e a coisa vai embora? Se essa solução fosse válida, quem é, especialmente aqueles que gerem a coisa pública, quem é que se recusaria a fazer isso? Os governos, os parlamentos que fazem... Não, claro, mas eu acho que há um grande receio de que a coisa seja um hecatombe, né? Evidente. É claro, porque... Mas do jeito que está, a hecatombe pode ser pior ainda, né? Não, mas nós estamos na busca de um salário mínimo melhor, mas não aquele determinado por uma lei, por um decreto, e sim aquele forjado num processo de desenvolvimento retomado. É isso, por isso que nós falamos nas reformas. O país tem todas as condições ainda, hoje, e tem um ímpeto muito grande. Nós estamos aí há mais de 10 anos, né, nessa dificuldade toda, e temos uma economia que está aí sendo sustentada, os empregos estão aí, os salários, ainda que baixos, estão aí, nós não temos nenhuma hecatombe, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que retomar o processo de desenvolvimento. Você olha a história brasileira, você vai verificar que sempre que houve desenvolvimento, os salários imediatamente se acompanharam e se recuperaram, não é? Ao contrário, toda vez que se quer resolver esse problema numa penada, é um desastre. Eu vou dar apenas um exemplo para você, já que começa a haver novamente uma certa ideia pairando aí de indexação, até acordos salariais com gatilhos, por exemplo. Sim. No último ano do governo Sarney, aquele presidente que você tem tanta saudade dele, né? Houve... Todos os humoristas têm muita saudade dele, porque era mais fácil você trabalhar, evidente. Então, no último ano do governo Sarney, se chegou ao paroxismo da indexação. Os salários eram corrigidos todo mês com o índice pleno da inflação do mês passado, do mês passado, não é? Então, deveria ter resolvido a questão. Agora, se você analisa... Já deixava um mês no buraco aí, né? Sim, mas acontece o seguinte, é que nós estamos na marcha lenta, na marcha batida. Se continuasse o processo, nós teríamos... Tem que ser diário. Diário. Mas o que ocorreu? Se você examina a variação do poder real de compra dos salários no Brasil, aquele ano, justamente aquele ano, foi o que revelou a maior perda do poder aquisitivo dos salários. Então não é por aí, não é com ideias assim simplistas, não é, que nós vamos resolver. O salário mínimo do Brasil é uma vergonha? Sim, mas muito mais vergonha são aquelas pessoas que não ganham nem salário mínimo e que não têm capacidade nem de produzir alguma coisa equivalente ao salário mínimo. O que nós precisamos é retomar o processo de desenvolvimento, que não é mais aquele que nós tivemos, quem sabe, tentando no passado. É um desenvolvimento pleno, desenvolvimento sobre todos os aspectos, mas inclusive que propicia a justiça social, porque não existe justiça social a não ser do sonho que não esteja embasado numa realidade concreta e apoiado numa base econômica sólida. Então, é preciso realmente enxergar as coisas, especialmente quando se fala com empresários. O empresário só pensa em economia. Não, eu até penso que a nossa posição dentro do contexto social é uma posição de bastante humildade. Nós somos como se fossem as abelhas obreiras, né? Cabe aos empresários e os seus companheiros trabalhadores, enfim, coordenar os fatores da produção e fazer um trabalho pesado, para que aí sim, se gerando riqueza, né, criando uma base de economia sustentada, aí possa se ter o desenvolvimento até naquelas funções mais destacadas, né, da potencialidade humana, inclusive no mundo artístico, né, João? Claro, eu gostei. Sem dinheirinho para pagar aqui, o pessoal não estaria aqui hoje. Não há a menor dúvida, nem eu nem você. Nenhum dos dois. Eu achei muito bonita essa imagem que você fez do empresário dos empresários como as abelhas obreiras, que até então, para mim, eles eram os donos da colmeia. Eu estava mal informado. Bom, eu comecei aqui... Os donos são os acionistas, João. São os acionistas, claro, são os empresários. Claro, evidente. A colmeia se acha. Eu comecei aqui como presidente da segunda maior entidade do setor no país, né? Da
sem querer sai Fiesp, Fiegs, Dagoberto Lima Godoy. Dagoberto, muitíssimo obrigado pela tua presença. Já já a gente volta. Gente, tem algumas notícias aqui, eu até esqueci de ler. Ai, caíram todas. Aqui. Onde é que está? Tem algumas aqui interessantes.